A gravação foi iniciada. Bom dia a todos, iniciando mais uma sessão da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas, hoje dia 22 de setembro. Inicialmente agradeço a todos os juízes substitutos que nos auxiliam hoje e passo a palavra de imediato à doutora Maria Augusta para o início das sustentações orais. Bom dia a todos e todas. Auto de infração 4.085.310, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, é um recurso da Fazenda, a relatora doutora Maria do Rosário e o patrono doutor Arthur. Ok. Doutora Maria do Rosário, peço aí um resumo do processo, por gentileza. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os colegas e outros patronos. Esse é um recurso especial, como já dito pela doutora Maria Augusta, da Fazenda, em face da decisão da 12ª Câmara Julgadora. É um assunto até já conhecido dessa Câmara Superior, né, com relação à falta de pagamento do ICMS por meio de guia de recolhimentos especiais, pela importação, então, devido no desembaraço aduaneiro pela importação de equipamentos e acessórios hospitalares. Então, o recurso é da Fazenda, ela alega e apresenta os paradigmas, então, é até conhecido, eu não sei se há necessidade da sustentação oral, né, mas eu fico à disposição, esse é o breve relato, fico à disposição da sustentação oral. Certo. Bom dia, doutor Arthur. Bom dia, presidente. Bom dia, relatora. Bom dia a todos. Vamos lá, o senhor tem os seus 15 minutos. Muito obrigado. Pois bem, eu pretendo fazer uma breve sustentação oral, que, como disse a eminente relatora, esse é um caso conhecido, inclusive, cujo tema é pacificado por essa Câmara Superior. É um tema já conhecido do direito, inclusive, pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu gostaria, brevemente, nessa minha intervenção, de apresentar primeiro uma questão pacífica que foi suscitada, que acredito resolver, tenha sido suscitada no recurso especial da Fazenda. Depois eu abordarei as preliminares, que eu julgo ser mais importante aqui, pugnando pelo não conhecimento do recurso. Em terceiro lugar, eu sintetizarei o mérito, apenas demonstrando, caso os senhores conhecerem, a razão pela qual o recurso não deve ser provido, e por fim me encaminharei para reiterar os pedidos. Pois bem, o que eu acredito ser uma questão pacífica e que tenha sido suscitada no recurso especial da Fazenda é de que é possível se aduzir a imunidade tributária no âmbito do processo administrativo. Nós, em nenhum momento, durante esse processo administrativo, buscamos o reconhecimento da imunidade tributária que nós julgamos ser fato notório. Não é o que se busca aqui no Tribunal de Impostos e Taxas. E uma segunda questão pacífica é que nós não confundimos os institutos jurídicos da imunidade tributária com o instituto jurídico da isenção. Portanto, não há que se falar em requisitos da isenção como condição para se realizar a imunidade tributária. Então, já de pronto, eu adentro ao segundo ponto da minha intervenção, justamente pugnando pelo não conhecimento do recurso, porque, inclusive, um dos paradigmas juntados, que é o final 280 de 2014, ele faz essa confusão, né? Ele traz aquele elemento do bem correspondente no Brasil como que é uma condição da isenção para se realizar a imunidade tributária. E alguns dos outros paradigmas, em maior ou menor medida, fazem uma confusão entre a competência desse tribunal para julgar questões de imunidade tributária. E essa confusão é patente, porque na medida em que defende o não conhecimento desse tribunal por falta de competência desse tema, a própria Fazenda junta paradigmas que foram conhecidos, ou seja, a competência foi superada por esse tribunal e, portanto, além disso, isso já foi superado por essa Câmara Superior e não haveria por que esses paradigmas prosperarem.
dando ensejo a esse recurso especial. E, por fim, suscitando uma questão preliminar também, pelo não conhecimento do recurso, a Fazenda, a despeito dos seus veneráveis argumentos, não foi capaz de demonstrar qual é a divergência na interpretação da lei tributária. Até porque, como dito, e aqui eu já entro no mérito, esse é um tema pacificado pelas senhoras e pelos senhores e por essa douta Câmara Superior. Meu penúltimo ponto, que tem a ver diretamente com o mérito, caso, na eventualidade dos senhores e das senhoras conhecerem esse recurso, é de que, aqui peço vênia para ler, o que foi importado de bens hospitalares se trata, na verdade, de materiais para uso cirúrgico. Então, aqui é evidente a afetação da finalidade do Hospital Alemão na prestação de serviços que estão diretamente ligados à qualidade de entidade beneficente, aplicada no Brasil, dentro do escopo da imunidade tributária. Então, são partes e peças a serem acopladas em equipamento denominado Sistema Cirúrgico Robótico da Vinci. Então, na eventualidade dos senhores conhecerem do recurso, é disso que se trata aqui em matéria fática, embora não é esse o ambiente também para se revolver matéria fática, o que reitera o meu argumento pelo não conhecimento do recurso. O Hospital Alemão cumpre, se subsume, portanto, na prática, como premissa menor, a premissa maior da Constituição, que é o inciso 6, a linha C do artigo 150 da Constituição da República, e também cumpre os requisitos dos incisos 1 a 3 do artigo 14 do Código Tributário Nacional. É entidade beneficente certificada, não distribui o seu patrimônio e serviços são aplicados na sua atividade, então, portanto, não se tratou aqui de hipótese do ICMS importação, em razão de estar, obviamente, configurada a imunidade tributária. E me encaminhando para o fecho, eu gostaria de reiterar o não conhecimento do recurso, na eventualidade de conhecê-lo, que ele não seja provido, mantendo, portanto, a decisão da Colenda 12ª Câmara Julgadora, que afastou o auto, cancelou o auto de infração, e em caráter remoto, subsidiário, apenas para que isso fique registrado, na eventualidade dos senhores proverem esse recurso, nós pugnamos pelo retorno à Câmara ACO, para que ela possa revolver ali os argumentos subsidiários que nós suscitamos na oportunidade, que não foram apreciados em razão de ter sido vencedor o argumento da imunidade tributária na questão. Eu agradeço pela gentileza da atenção e fico à disposição para o que os senhores e as senhoras julgarem necessário. Obrigado. Obrigado, doutor Arthur. Cumprimento pela sustentação oral. Devolvo a palavra à doutora Rosana. Sim. Cumprimento também o doutor Arthur pela breve sustentação oral, abordando os pontos relevantes. Então, passo ao voto, né? Como dito, é um recurso especial da Fazenda Pública. Foram abordados 2 pontos, né, quanto à falta de competência do TIT para reconhecimento da imunidade, e no mérito quanto à incidência do ICMS na operação de importação de mercadoria. Eu entendo que há possibilidade de conhecimento, uma vez que os arestos acostados, eles revelam a divergência jurisprudencial, porque são da mesma autuada, da mesma infração, e teve decisões divergentes, né? Entretanto, no mérito, eu não dou provimento ao recurso especial da Fazenda. Citei aqui a decisão recorrida, que foi muito bem fundamentada, analisou bem, citando jurisprudências tanto do STF, né, do Poder Judiciário, quanto da Câmara Superior, no sentido de não... pela não incidência pela imunidade. Foi um voto do doutor Rodrigo Panzanato, então muito bem elaborado, concordo com o voto nesse sentido da Câmara Superior, então eu entendo que deve ser conhecido e não provido o recurso da Fazenda, pois no mesmo sentido da adesão recorrida, entendo que não incide o ICMS sobre a entidade,
está amparada pela imunidade. Então, esse é o breve voto, senhor presidente, porque é uma matéria já conhecida, né, pacificada, então fico à disposição. Obrigado, doutora Rosário. O voto está em discussão. Bem, não havendo inscritos, peço a confirmação de presença. Doutor Marco, por gentileza. Senhor presidente, eu estou com um problema no EPAT aqui. Estava funcionando até agora. O senhor demora, como não está havendo dissidência, eu posso concluir a votação e anotamos. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Doutora Maria Augusta, a senhora anota que o doutor Marco não está participando dessa votação, por gentileza. Em votação. Bem, concluída a votação, prevalecendo por unanimidade a posição da relatora pelo conhecimento e desprovimento do recurso da Fazenda. Agradeço aí, doutor Arthur. Bom dia e devolvo a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado. Devolvo a palavra à doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.056.012, IARU do Brasil, recurso do contribuinte, relator doutor Della Mônica e a patrona doutora Alice. Ok, só um minutinho, por favor, já estou chegando lá. Doutor Della Mônica, com a palavra. Bom dia a todos. Esse é mais um caso da IARU, é um recurso especial da contribuinte, que faz a decisão da 5ª Câmara Julgadora, que negou o provimento ao recurso ordinário, mantendo presente ainda. Presidente, é mais um caso sobre a falta de emissão de notas fiscais e serviços de comunicação na modalidade de veiculação e publicação através da internet e falta de transmissão para a Cefaz e arquivos digitais. Então, de acordo com o recente entendimento dessa Câmara Julgadora relativamente a esse tema, eu estou convertendo o presente julgamento de diligência para que a adulta Procuradoria-Geral do Estado e após o contribuinte e a adulta representação fiscal se manifestem sobre os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 6034, com posterior retorno para a continuidade de julgamento. Esse é o voto, senhor presidente. Acredito que a patrona deva postergar a sustentação oral também com um dos outros feitos. Sim. Bom dia, doutora Alice, né? Isso, bom dia, presidente. Bom dia. Então, a senhora deseja, então, adiar a sustentação oral para o retorno do processo após o cumprimento da diligência? Sim, desejo. Perfeito. Vamos anotar, então, doutora Maria Augusta, eu vou colocar isso depois aqui no processo.
Obrigado aqui pela presença da doutora Alice. Nós vamos proceder a votar. Tá bom. Sim, vamos votar agora. O processo está em discussão. Vou encerrar os debates. Doutor Alberto, o doutor Marco Teixeira está impedido nesse processo. Eu não sei se ele já está com acesso ao EPAT, tá? Só para... Tá bom. O doutor Marco já se conectou? Sim, eu já estou... Então, o senhor declara... Agradeço aí ao aviso da doutora Maria Augusta e acabei de me declarar impedido. O doutor Silvio também já se declarou aqui. Então, vamos lá. Encerrar os debates. Peço a confirmação de presença. Ixi, deu problemas aqui. Peraí. Um momentinho. O meu EPAT que deu problema. Só um minutinho, por favor. Não, mas vocês estão conseguindo confirmar, né? Ok, ele voltou agora. Perfeito. Em votação? Um minutinho, por favor. Eu estou tendo algum problema aqui com o EPAT. Só um segundo, por favor. E quem está faltando? Doutor Rafael, para votar, por favor. Obrigado. Então, a votação foi concluída no sentido da conversão do julgamento em diligência. Agradeço mais uma vez, doutora Alice. A senhora vai acompanhando a pauta. Assim que a diligência for concluída, o processo retorna para julgamento. Obrigado. Tá bom, obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.096.604, Biosev, recurso do contribuinte, relator Dr. Marco Antônio e o patrono Dr. Rodolfo. Ok. Doutor Marco, por favor. Bom dia a todas e a todos. O AIM, ele trata de 6 acusações. Os itens 1.1, 3.4, 4.5 e 4.6 foram quitados e, por esse motivo, não estão em julgamento. O item 2.2 foi cancelado pela 9ª Câmara de Julgamento e não houve interposição de recurso por parte da Fazenda Pública. Portanto, está em julgamento apenas o item 2.3, que trata da acusação de creditar-se indevidamente de ICMS nas aquisições de produtos / bens derivados do SPED-EFD-SIAP, devido à aquisição de ativo permanente não relacionado diretamente com o setor de industrialização, produção, comercialização do estabelecimento. O recurso é recurso especial do contribuinte. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, doutor Rodolfo. Bom dia, senhor presidente. O senhor tem os seus 15 minutos. Muito obrigado. Bom,
ilustríssimos juízes presentes, demais colegas, muito bom dia a todos. Como bem destacado pelo juiz relator, apesar das diversas exigências lançadas na origem do presente processo administrativo, né, neste caso específico, a matéria ventilada em sede de recurso especial diz respeito tão somente ao item 2.3 do auto de infração, que é um item que vai tratar sobre a glosa de créditos do SIAP, né? Glosa de créditos essa, que vale dizer, ela foi feita com uma ligeira, pequena fundamentação que diz respeito à falta de aplicação desses bens que teriam gerado crédito diretamente nas atividades produtivas da empresa. Pois bem, ao longo do processo administrativo, e no que toca a essa exigência especificamente, o que a recorrente vem mostrando é naturalmente que esse tipo de exigência jamais poderia ser feita, né? Uma vez que, na verdade, é uma exigência que não se extrai da própria lei complementar, que, na verdade, apenas exige que tais bens, como é de conhecimento deste tribunal, sejam envolvidos, aplicados na atividade fim da empresa, mas, naturalmente, não precisam participar da atividade produtiva, o que são coisas absolutamente distintas, né? E assim senhores juízes, que no acórdão da nona Câmara Julgadora, o que se firmou ao final foi que, por voto de qualidade, devo dizer, os bens que teriam gerado os créditos em discussão, eles não poderiam gerar o tal crédito do ICMS, porque não teria sido comprovado o seu envolvimento com a atividade fim da empresa. O que, desde já, eu preciso ressaltar, já é uma alteração absolutamente substancial nas motivações do lançamento. E é o que torna, inclusive, muito importante a questão preliminar que foi tratada pela recorrente e que foi suscitada no seu recurso especial com relação aos vícios do lançamento pela falta de um relatório circunstanciado que pudesse, ao final, dizer exatamente para cada bem qual teria sido, né, as razões daquele lançamento. Por quê? Uma vez tivesse sido feito esse relatório circunstanciado, seria ainda mais evidente agora, no presente julgamento, a discrepância entre as fundamentações da manutenção do lançamento no acórdão recorrido e a razão efetiva do lançamento, que foi consignada quando do momento do lançamento. São duas coisas distintas e não se poderia sustentar, manter a exigência fiscal à luz de uma inovação da sua fundamentação e da sua motivação. Essa foi uma questão preliminar que já foi suscitada pela recorrente no próprio recurso especial, né, onde a recorrente traz um acórdão paradigma que fala sobre a necessidade de que determinados lançamentos que exigem informações complementares sejam acompanhados no relatório circunstanciado, mas, naturalmente, no mérito, a recorrente também consignou um acórdão paradigma que fala sobre a possibilidade da empresa tomar créditos, inclusive créditos de bens de informática e aplicados no seu setor administrativo, desde que vinculados à atividade fim da empresa. E é esse acórdão paradigma que que servirá ao conhecimento do presente recurso especial. Alerto aqui, senhores juízes, que a Fazenda Estadual afirma que o acórdão paradigma não teria sido juntado, e já de antemão me defendo, claro, defendo a recorrente no seguinte sentido: a Fazenda Estadual, ao ver qualquer acórdão que é citado na peça como fundamentação jurídica, entende que aquilo é um paradigma e sustenta que os paradigmas não são juntados, quando, na verdade, o acórdão paradigma foi juntado, há um cabimento específico que aponta o paradigma, e os demais acórdãos que são discutidos ao longo da peça não são utilizados como paradigma, por isso que não são juntados, são apenas reforço argumentativo e jurídico da discussão. Digo isso, é importante ressaltar, porque em outras oportunidades a recorrente teve recurso especial
não admitido no presente Conselho, a partir dessa confusão que é causada pela Fazenda Estadual. Pois bem, considerando naturalmente a questão de mérito, é importante discutir, mais uma vez, que as exigências feitas no momento do lançamento, que dizem respeito à aplicação dos bens diretamente na atividade produtiva, elas não decorrem de lei. E que, no que toca ao acórdão proferido por voto de qualidade na Câmara Julgadora, também aquele entendimento dos senhores julgadores, ele não parece se coadunar com as matérias efetivamente ventiladas nos autos. Isso porque, a título de exemplo, bens como protetores para esteiras transportadoras de bagaço, andaimes, carrocerias para caminhão, chapas de aço, medidores de vazão, motores elétricos, tudo isso, se considerada a posição da 9ª Câmara Julgadora, tudo isso foi considerado como bens alheios à atividade fim da recorrente. É importante destacar, senhores julgadores, que a recorrente é uma empresa agroindustrial de processamento de cana-de-açúcar, né? Produz açúcar e álcool primordialmente, e tem na sua atividade produtiva uma ampla gama de atividades que são até mesmo que ligam a parte agrícola, o agro, à própria parte da indústria, né? Então, na verdade, quando a gente tem que considerar, quando a gente verificar a vinculação dos bens à atividade fim da empresa, a gente tem que observar a natureza desenvolvida, da atividade desenvolvida por essa empresa. Então, quando a gente fala de carrocerias para caminhão ou de esteiras para transporte de bagaço de cana, tudo isso, evidentemente, são bens que se aplicam e que estão diretamente relacionados, até diretamente relacionados à produção da recorrente. E o que dizer, então, do seu envolvimento com a atividade fim, que é um conceito ainda muito mais amplo, né? Aqui, por fim, nessa ordem de ideias que a recorrente apresenta o seu recurso especial, naturalmente, e, por fim, me permito aqui destacar o voto proferido pelo juiz Eduardo Soares de Mello, né, onde ele fala: não há como negar, a título exemplificativo, o direito ao crédito do ICMS oriundo da entrada de bens relacionados diretamente à atividade, como é o caso da proteção para esteiras, transportadores de bagaço e dos robôs industriais para chapisco. Em síntese, servem efetivamente para plantar, cuidar, colher, moer e fermentar a cana-de-açúcar, atividades relacionadas ao processo produtivo da recorrente. É esse o voto vencido do ilustre juiz Eduardo Soares de Mello que a recorrente, ao final, busca ver vencedor no presente plenário. Agradeço desde já a atenção de todos e destaco, por fim, em última instância, também de forma subsidiária, o apelo final da recorrente para a observância da taxa Selic, também acompanhado de paradigma, e que já vem sendo reconhecido e que é a questão simulada por este tribunal. Agradeço a atenção dos senhores juízes. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rodolfo. Cumprimento pela sustentação oral e redevolvo a palavra ao doutor Mário. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço os esclarecimentos do doutor patrono. Só que, senhor presidente, se me permite, eu tenho um questionamento aqui sobre o que o doutor patrono falou. Se me permite? Claro, claro. Senhor doutor Rodolfo, o senhor falou que faz menção a um paradigma que não foi juntado. Eu queria saber se isso que o senhor falou se refere ao AIN 313393-0. É esse paradigma que o senhor fez referência? Eu me permito aqui, rapidamente, relator, afirmar qual é o paradigma, para que não tenha qualquer tipo de discussão sobre o assunto. O acórdão paradigma que trata do mérito e que foi ventilado aqui é o acórdão de número 90195 de 2011, que está acostado como DOC 2 do recurso especial. Tá. Então, por definição,
o acórdão indicado por Vossa Senhoria não é o acórdão paradigma, ele é utilizado como reforço argumentativo do presente recurso. Pois não, então está esclarecido, eu estou dizendo isso porque, como o senhor vai ver no voto, esse paradigma que o senhor mencionou, eu estou tratando dele. É que, justamente, eu entendo até, o senhor até já explicou, o outro paradigma que foi citado, mas não foi juntado, foi mais por força argumentativa. Então, a questão está esclarecida, muito obrigado, e eu vou, então, passar a leitura do voto, que já estava disponível aos meus colegas. Eu vou procurar ser o mais sucinto possível, mas se houver alguma questão, eu estou à disposição. Então, eu começo aqui no item 14 do meu voto, que o RESP da autuada alega existir divergência em relação à questão da nulidade do item 2.3 por falta de fundamentação, necessidade de fundamentação do racional empregado pela fiscalização e violação ao contraditório e ampla defesa. O douto patrono já colocou esses argumentos que eu listei no item 14 e a indicação de paradigma. No item 15, eu digo que, apesar do paradigma trazido a confronto poder, em tese, apresentar dissidência jurisprudencial sobre nulidade, o mesmo não é apto ao confronto, porque em tema de nulidades prevalece o entendimento dominante nesta Câmara Superior, que concebe um não conhecimento recursal quando não se acata a nulidade invocada. É este o caso. Daí eu digo que no item 16, ademais, em sua manifestação fiscal às folhas tais, o AFR autuante assim se pronunciou. Então, aqui, o AFR, ele se pronunciou, dizendo aqui, eu destaquei, do creditamento indevido de CMS, derivado de aquisições de bens alheios à atividade do estabelecimento, item 3, e material para uso e consumo, item 2. E aqui eu destaquei também no ponto em que o doutor FR fala quanto à individualização dos itens. Então, eu entendo que houve manifestação clara do fiscal autuante, e aí vou poupá-los da leitura, já estava disponível, né? E aí, no item 17, em relação à nulidade do AIN, o acórdão recorrido às folhas tais assim se manifestou, abre aspas, eu vou só ler o que eu destaquei, o AIN está instruído com documentos que identificam os produtos que compõem cada acusação, ou seja, há documentos nos autos que permite à autuada identificar individualmente cada mercadoria, produto que corresponde crédito considerado indevido. Então, assim se manifestou a decisão recorrida, e aí eu digo que, pela leitura da manifestação fiscal e da decisão recorrida, conclui-se que os elementos constantes dos autos permitiram à recorrente o pleno conhecimento e entendimento da acusação a ela imputada, conforme se pode observar pelas suas próprias peças impugnativas apresentadas, não havendo, portanto, que se falar em nulidade por cerceamento de defesa e nem de nulidade por falta de fundamentação, e por esse motivo não se conhece das alegações da recorrente nesse ponto. Aí eu digo no item 19 que o RESP da autuada alega existir divergência em relação à questão de mérito do item 3, que é créditos decorrentes da aquisição do ativo imobilizado, observância do disposto na Lei Complementar 87/96. A recorrente alega que, então, essas alegações que estão listadas, o doutor patrono já fez as referências e indica paradigmas. Então, tem o paradigma que o doutor mencionou e que eu vou analisar, e faz menção a um outro AIN, mas nesse AIN não junta cópia, e o doutor patrono já esclareceu por quê. Então, eu digo que os paradigmas trazidos a confronto não são aptos ao conhecimento, e aí eu digo que no julgamento do processo tal, da 14ª Câmara Julgadora, o acórdão analisando mercadorias diferentes dos presentes autos e creditadas por empresa prestadora de serviço de transporte, entendeu pela validade do creditamento com base nas provas apresentadas, conforme trechos da decisão paradigmal abaixo transcritos. Então, aqui eu vou poupá-los da leitura, eu transcrevi a análise
que foi feito das provas no processo paradigma, né? E no item 22, por outro lado, a decisão recorrida, analisando as provas específicas dos presentes autos, entendeu pela glosa do crédito nos seguintes termos, conforme trecho transcrito do acórdão às folhas tais. Então, abre aspas, a decisão recorrida analisou, eu negritei aqui, bens alheios à atividade fim do estabelecimento, então ela justificou por que não dá direito a crédito, depois analisou também a questão de partes, peças adquiridas para reforma ou adequação em substituição às anteriormente adquiridas com o conjunto principal. Também analisou partes e peças que foram contabilizadas como máquinas e equipamentos, porém pertencem à atividade meio, como oficina ou ferramentaria. Depois, aqueles classificados como máquinas e equipamentos, porém deveriam ter sido reconhecidos contabilmente em outras contas, como móveis, e utensílios e instalações. Também analisou uma planilha, e aí, no final, ela diz assim, abre aspas, ao analisar a planilha produzida pela autuada de folhas tais e as razões do fisco, acima transcritas, não vejo como acolher as razões recursais. A manifestação do AFR discrimina item a item e identifica o motivo pelo qual o crédito não poderia ser aproveitado, pois há itens relacionados com o ativo imobilizado que não se relacionam com a atividade fim do estabelecimento, bens destinados à manutenção e partes e peças. Fecho aspas. E aqui volto para o meu voto e digo que no item 23, pelo acima exposto, não é possível o confronto de teses, porque a decisão recorrida e a decisão trazida a confronto pela autuada foram tomadas com base nas respectivas provas de cada auto. Para rever a decisão recorrida, haveria necessidade de reanálise de provas, o que não é possível nessa instância processual e, por esse motivo, não se conhece das alegações da autuada nesse ponto. Registre-se que, em relação a esse ponto, a recorrente menciona como paradigma, bom, aí já tinha esclarecido, né? Então, em relação a essas alegações, é isso. Aí também existe a alegação da autuada em relação à questão do suposto caráter abusivo e confiscatório da multa, não trouxe paradigma, não conheço. E no item 28, a questão de juros de mora superiores à taxa Selic. Então, no item 29, eu digo que, tendo em vista o acima exposto e que, em relação a esse tema, a questão já está pacificada pelo TIT, eu aplico a súmula. No item 30, por todo exposto, conheço parcialmente do recurso especial interposto pelo contribuinte e dou-lhe provimento parcial para aplicar a súmula 10 de 2017 revisada. E, no mais, manter a decisão recorrida é como voto, senhor presidente. Ok, obrigado, Marco. O processo está em discussão. Não havendo inscritos. Peço a confirmação de presença. Em votação. Muito bem. Concluída a votação. Por unanimidade, privilegiado aí o voto do Dr. Marco pelo conhecimento parcial provimento do recurso do contribuinte no sentido
da aplicação da nova redação da súmula 10, limitando os juros à taxa Selic. Agradeço, doutor Rodolfo, pela participação e devolvo a palavra à doutora Maria Augusta. Muito obrigado, bom dia a todos. Auto de infração 4.116.706, comercial Zaragoza, recurso do contribuinte, relator doutor Toscano e o patrono doutor César. Ok, doutor Toscano com a palavra. Bom dia. Bom dia, doutor Toscano. Bom dia a todos e todas. Senhor presidente, a acusação é falta de pagamento do ICMS referente à aquisição e recebimento de mercadorias sujeitas ao regime ST. O ICMS referente à parcela da substituição tributária foi exigida nos termos do artigo 267 do RICMS. As aquisições foram realizadas sem que houvesse a comprovação de que a retenção do imposto previsto tivesse sido pago. Os documentos que acobertaram as operações foram emitidos por fornecedor em situação irregular perante o fisco, cuja inscrição foi declarada nula em decorrência da simulação de existência do estabelecimento e pela prática de ilícitos dolosos relativos e lesivos ao erário. O item 2 recebeu mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, nos termos do artigo 184 do RICMS. Documentos que acobertaram as mercadorias foram emitidos por Morgipan, cuja inscrição foi declarada nula em decorrência de simulação do estabelecimento, bem como pela prática de atos lesivos e dolosos. No apelo, o contribuinte alega a ocorrência da absorção e segue descrevendo a sua inconformidade. Como há sustentação oral, eu aguardo voto aguardo a sustentação para após pronunciar o voto. Ok, doutor Toscano. Doutor César? Bom dia. Bom dia, doutor César. O senhor tem 15 minutos. Obrigado. Cumprimento a todos. É com muita honra e felicidade que eu venho à presença de vossas excelências, representar os interesses da recorrente comercial Zaragoza, Importação e Exportação Limitada. Hoje, em minha sustentação oral, quero chamar a atenção dessa Câmara Superior para 2 pontos em específico. O primeiro ponto diz respeito à aplicabilidade do princípio da absorção. No caso Intelo, o fisco lavrou um auto de infração, aplicando 2 penalidades em face da recorrente, em razão de uma suposta simulação de compra e venda de mercadorias entre as suas filiais, localizada no Rio de Janeiro e outra localizada no estado de São Paulo. Em razão dessa suposta simulação, o fisco aplicou 2 penalidades. A penalidade de número 1, que é a exigência do pagamento de imposto e ICMS-ST, e multa em razão de documentação inábil. Ocorre que há casos análogos ao presente feito, no qual se aplicou o princípio da absorção, o que não foi, com devido respeito, enfrentado de forma minuciosa pelo nobre juízo Acor. Aqui eu gostaria de fazer 2 ressalvas. A primeira ressalva é que a penalidade prevista no item 1 e a penalidade prevista no item 2 se referem às mesmas operações comerciais. A penalidade prevista no item 1 do auto de infração e a penalidade prevista no item 2 do auto de infração tem como base as mesmas notas fiscais. Ou seja, no entender da recorrente, deve ser aplicado o princípio da absorção ao caso em testilha, uma vez que a penalidade prevista no auto de infração 1, que é a mais gravosa, deve absorver a penalidade menos gravosa, que é o item 2. E, além disso, tem a questão das notas fiscais terem sido utilizadas como base para fins de penalidade, que é o item 1 e o item 2 do auto de infração. A título de exemplo, além dos casos já colacionados no recurso especial da recorrente, peço vênia para citar o auto de infração de número 31.09193-3, no qual diz que, abro aspas, recurso especial conhecido e provido para decretar o cancelamento da multa referente ao item 2 do AIM.
em virtude da sua absorção pela penalidade item 1. 1. Falta de recolhimento de imposto do ICMS em função da não comprovação da saída de mercadorias do Estado em operações interestaduais. 2. Falta de execução de documentos fiscais quando devidamente notificado. A recorrente entende, com devido respeito, que no caso em testilha deve ser aplicado o princípio da absorção. O segundo ponto diz respeito à manifestação protocolada pela recorrente, as folhas 2035 a 2067, no qual for arguido matérias de ordem pública que, em seu entender, podem influenciar na análise final do recurso especial. Entre as questões, a aplicabilidade da súmula 10 dessa Câmara Superior. São esses dois pontos que eu gostaria de trazer para esta colenda Câmara e desde já agradeço. Obrigado. Obrigado, doutor César. Cumprimento pela sustentação oral e devolvo a palavra ao doutor Toscano. Senhor presidente, eu agradeço a sustentação oral. Vou pedir vênia para ler calmamente o voto, em razão de um pequeno problema. Verifico que, no presente apelo, robusto e detalhado, o contribuinte de pronto alega a ocorrência de absorção, isto porque, ao seu entendimento, a penalidade descrita no item 2 do libelo, que versa sobre recebimento de mercadorias, acompanhada de notas fiscais inábeis, estaria abarcada pela penalidade de maior potencial lesivo, que é aquela constante do item 1 do 1, do auto que cuida de não recolhimento do ICMS. Tocante à alegação de absorção da penalidade descrita no item 2 do libelo, que é de recebimento de mercadorias acompanhadas de notas fiscais inábeis, pela penalidade que cuida o item 1, cuja acusação é de não recolhimento do imposto, que vem escorada em longo arrazoado, no sentido de que, assim, entre o que o TIT deseja, ou seja, a consunção, força de que o mesmo fato não pode resultar da imposição de duas penalidades diferentes, ou seja, como suso referido, a infração de menor potencial lesivo deve ser absorvida pela de maior potencial lesivo. Não vejo como conhecer do apelo. O paradigmal carregado aos autos, processo DRT 11, 302, 131, a tanto não se presta. Nele, a acusação cuida de, aspas, recebimento de mercadorias acompanhadas de documentação inábil. No item 1, de crédito indevido, no item 2. E mais, nele, como bem pontuado pela FESP, a decisão entendeu que a infração do item 1 foi absorvida pela do item 2. Nesse processado, a acusação não envolve a situação fática, crédito indevido, e versa sobre operações com mercadorias sujeitas a ST. Melhor explicando, trata-se de falta de pagamento do ICMS referente à parcela da substituição tributária, conforme disposto no artigo 267 do RICMS, como descrito no item 1, e recebimento de mercadorias acompanhadas de documentação inábil, exigindo-se o imposto por solidariedade, nos termos do artigo 11, inciso 11 do RICMS, relativo a operações com o fornecedor. Daí que, icti oculi, não se vislumbra nem minimamente semelhança ou parecença a demonstrar a alegada divergência, donde o não conhecimento é de rigor. O contribuinte bate-se fortemente na alegação de que teria comprovado a efetividade das operações. Afirma que sua boa-fé afastaria a responsabilidade pelo recebimento das mercadorias com notas inábeis. Acentua o fato de ter se cercado de todas as cautelas em face do emitente da documentação fiscal, tanto que efetuou a devida consulta ao Sintegra. No outro andar, afirma que juntou comprovantes de pagamento e que explicou as razões das transferências de valores ao favorecido e titular da conta devida. E, além de tudo isso, ainda teria feito a juntada dos livros fiscais e contábeis. Enfatiza o autuado o fato de haver nulidade do auto, isto em face da impossibilidade de se calcular o ICMS-ST em operação interestadual, sem se considerar o imposto destacado ao Estado do Rio de Janeiro. Assim,
Caso não se entenda pela nulidade, o crédito tributário deveria ser recapitulado, isto é, ser recalculado, força de que, se considerado o imposto cobrado na operação anterior. Pese a argumentação posta nessa parte, não se conhece do RESP por não indicação de paradigma. Por não indicação de paradigma, também não conheço do apelo, tirado pelo contribuinte, do tocante à alegação de que não haveria no libelo fundamentos fáticos e jurídicos para aplicação da multa do item 2. O mesmo se dá, não conhecimento do apelo, no pertinente alegação da administrada de que haveria ilegitimidade na cobrança da penalidade não moratória em face do devedor solidário. Isto tendo em conta o que dispõe o artigo 134, parágrafo único do CTN, e força de ausência de previsão legal. Aqui o particular indicou 2 decisões, mas deixou de juntar as respectivas cópias, o que desatende o artigo 49. Respeitadas substanciosas considerações, através das quais a autuada afirma existir nulidade no auto, diante da impossibilidade de se considerar operações nulas pelo fisco como base de cálculo do ICMS-T, não é possível, nessa parte, conhecer do apelo. Uma vez mais, o contribuinte mencionou uma decisão, mas não juntou cópia da mesma, a ofensa ao artigo 49 da 13457. E, novamente, o RESP não autoriza o conhecimento, na parte em que a recorrente alega a ilegalidade da forma de atualização da base de cálculo da multa contida no item 2 do auto, força de que, embora tenha indicado paradigma, não juntou a respectiva cópia. Tocante à argumentação fortemente dispendida pela autuada, centrada em que teria comprovado a sua boa-fé, e esta afastaria a sua responsabilidade pelo recebimento de mercadorias com notas fiscais inábeis, e que teria adotado todas as cautelas necessárias, tendo consultado o Sintegra, e que, ademais, procedeu à juntada dos comprovantes de pagamento, bem assim também livros fiscais. Para se conhecer de todo esse arrazoado, necessário seria revolver em sede de especial, o que é vedado, o acervo fático probatório sobre o qual a ilustrada segunda Câmara julgadora erigiu o acórdão recorrido. Diante do quanto exposto, seja por achar-se a decisão alicerçada em provas, cujo reexame é obstado em sede de especial, seja por inadequação paradigmal, seja por indicação de arestos e não juntada de cópias, seja por não indicação de paradigmas. Não conheço do especial, com o que, pelos seus próprios e jurídicos e bem lançados fundamentos, mantenho sem retoques a decisão recorrida. Todavia, impedido por força do ordenamento de pleitear o afastamento dos juros moratórios exigidos nos termos da 13.918, em sede especial, embora o particular não tenha se insurgido em etapas anteriores, na linha do entendimento pacificado em sede desta Câmara Superior, entenda aplicável, no caso, o disposto na súmula 10, com a redação dada, conferida em 9/6/2022. Assim, conheço em parte do apelo e, nessa parte, dou-lhe parcial provimento. É como voto, senhor presidente. Ok. Doutor Toscano, aqui não há pleito do contribuinte nem da representação fiscal sobre juros? Do que eu vi, não, senhor presidente, mas eu estou entendendo que estamos, em vista de que ele não poderia se manifestar em sede especial, eu estou concedendo a aplicação da súmula 10. Não estou vendo aqui. Quem está aqui para a representação fiscal hoje? Oi, presidente. Oi. Tudo. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Desculpa o mau jeito, mas tem petição sim na representação, viu? Folha 2076. Deixa eu ver aqui. Então, passei desapercebido por ter sido em última hora. Né? Não, doutor Toscano, isso foi juntado, acho que depois que o senhor juntou seu voto, foi isso que aconteceu. Como a manifestação fiscal, então eu mantenho o voto, senhor presidente.
Eu estou pensando aqui se talvez seria necessário alguma menção, né, em relação a essa petição. O senhor, doutor Toscano, faria essa menção, apenas a questão de haver uma manifestação da representação sobre isso? Só para não parecer que o senhor concedeu aqui de ofício, né, que não é assim que nós temos nos pautado. Senhor presidente, que eu aleguei de momento, se alguém quiser fazer uma preferência, eu fico de acordo, senhor presidente. Estou sem condições de fazê-la no momento. Tudo bem, tudo bem. Doutor César, quer se manifestar? Foi a questão de Quero fato? sim, por gentileza. Nas folhas 2035 a 2067, a recorrente argui a aplicabilidade da súmula 10, limitando juros e a multa à taxa Selic. Foi antes de ser pautado. O senhor pediu depois do especial, né? Isso. Tá, perfeito. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer pedir aqui uma preferência e vou... Presidente. É isso. Quem está falando? É o Fábio. Oi, Fábio. Prefere que eu faça? Eu posso fazer aqui, fica mais fácil. Eu agradeço, Fábio. Agradeço. Se possível. Tá bom. Imagina, eu faço aqui. Muito obrigado. Você quer pede... Sim, sim. Você só pede aqui, Fábio, por gentileza. Eu vou conceder e passamos para o próximo, depois voltamos para concluir. Pode ser? Tá certo. Pode ser. Tá bom. A solicitar. Então, você vai pedindo aqui. Doutora Maria Augusta, vamos passar para outro, depois retornamos após a preferência do doutor Fábio. Tá. Auto de infração 4.098.410, Moto Honda, recurso da Fazenda, relator doutor Marco Antônio Teixeira e a patrona doutora Sâmia. Sâmia. Ok. Doutor Marco, então, com a palavra, Moto Honda. Cumprimento a todos novamente. O auto, ele trata da acusação de creditar-se de ICMS devido à operação de entrada de mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento, e o item 2 trata da acusação de deixar de escriturar documentos relativos à entrada de mercadorias no estabelecimento quando já escrituradas as operações do período. O recurso é da Fazenda e ele trata apenas da acusação do item 1. Devolvo a palavra, senhor presidente. Ok. Doutora Sâmia, com a palavra. Olá, um bom dia a todos. Vou ser bem breve na minha sustentação. Como já narrado pelo ilustre relator, nós estamos diante de um processo administrativo que ele é decorrente de um auto de infração que foi lavrado para imputar ao contribuinte, a Moto Honda, atualmente recorrido, duas infrações. O item 1, que é o crédito indevido de ICMS, decorrente da aquisição de mercadorias para uso e consumo, e o item 2, que é multa por não escrituração de documentos fiscais relativos à entrada de mercadorias no estabelecimento. No apelo da Fazenda, só está em discussão o item 1, com relação ao crédito indevido de ICMS, decorrente da aquisição de mercadorias que foram consideradas para uso e consumo. A empresa, por não concordar com a exigência, ela apresentou a sua defesa, alegando, primeiro, que as mercadorias que foram elencadas pela fiscalização como destinadas ao uso e consumo, elas eram, na verdade, aquisições para posterior remessa a título de brindes e bonificações e material publicitário. E com relação ao item 2, só para ilustrar aqui, que embora não tenham sido escrituradas as notas elencadas pela fiscalização, que não haveria dolo e prejuízo ao erário, mas não vou me aprofundar nesse ponto. Bom, a delegacia, ela julgou a defesa procedente em parte, cancelando a exigência fiscal referente às notas fiscais, que no entendimento do órgão gerador, elas foram realmente adquiridas com a finalidade de remessa a título de brindes e bonificações.
e com isso teve uma redução do auto de infração com relação ao item 1. No entanto, essa decisão ela foi julgada nula por não especificar quais notas fiscais foram consideradas pelo julgador nessa redução do item 1, porque na decisão constavam apenas os valores somados, não houve uma individualização. Então, com isso, após o retorno dos autos para um novo julgamento, foram incluídas essas informações que eram necessárias para a identificação das notas fiscais, e a própria representação fiscal apresentou seu parecer com relação a essas notas que foram excluídas, concordando com a decisão de primeira instância, no sentido de que não se tratavam de bens de uso e consumo, mas sim de remessas a título de brinde e bonificações, e, portanto, seriam passíveis de apropriação do crédito. Então, além de toda a documentação até esse momento apresentada, a empresa buscou reforçar todas as suas alegações durante o processo, complementando todo esse conjunto probatório da sua defesa, e ao longo do processo apresentou as demais notas fiscais, apresentou planilha esclarecendo a correlação entre a aquisição das mercadorias e a sua destinação, que seria, assim, a título de brinde e bonificação. Então, com isso, buscou demonstrar a natureza da operação, que seria de remessa, de bonificação, doação ou brinde, como consta nas notas fiscais, e pode identificar que nessas notas tem etiquetas de bolsa, camisetas, bonés, sacolas, carteira, mala de viagem, entre outros itens desse tipo. E é importante reiterar que a Motorhonda, a recorrida, atua na fabricação e venda de motocicletas, sendo que a aquisição das referidas mercadorias é atividade completamente desvinculada do seu objeto social. Então, isso só reforça e demonstra que foram, obviamente, adquiridas para distribuição de brindes e não para seu uso e consumo, o que daria, sim, direito à apropriação do crédito. E para comprovar a saída tributada, a empresa também apresentou todas as notas fiscais de saída, com o devido destaque do imposto, comprovando, assim, a vinculação e o destaque do ICMS na nota e escrituração da nota, com a apresentação do SPED das GIAs. Então, com tudo isso, ela buscou demonstrar que sim, as notas fiscais correspondentes à saída correspondem às notas fiscais da entrada e que elas foram devidamente tributadas e compuseram a apuração do período. Então, nesse cenário, por entender que o item 1 deveria ser integralmente cancelado, bem como o enquadramento da multa na hipótese de redução, a empresa ela interpôs o recurso voluntário e a Fazenda recorreu de ofício. No julgamento de segunda instância, foi concluído o entendimento pelo provimento parcial do recurso voluntário, cancelando integralmente o item 1 e mantendo a multa relacionada ao item 2. Bom, todo esse cotejo que eu fiz do histórico do processo foi com a finalidade de demonstrar que houve uma ampla e minuciosa análise de todos os fatos do direito e principalmente das provas que foram apresentadas durante todo o trâmite do processo. Então, no decorrer do processo, houve um julgamento que foi anulado por distanciamento de defesa, os autos retornaram para novo julgamento, tiveram diligências e diversas oportunidades para as partes se manifestarem, de modo que essa decisão recorrida, ela pode trazer essas motivações de uma forma mais objetiva, mas de forma alguma a gente pode falar que houve um cerceamento de defesa da Fazenda, ou que a decisão foi omissa, ou desconsiderou qualquer alegação ou prova que foi acostada aos autos. Então, com isso, fica evidente que o caráter de mero inconformismo da fundamentação do recurso especial, ora interposto pela Fazenda, que, ao trazer esse pedido de nulidade, acabou apresentando alegações bem vagas, visando apenas que seja feita uma nova valoração das provas, o que não seria uma causa de nulidade. E, além disso, os paradigmas que foram citados, eles não trazem sequer uma linha sobre a discussão dos autos. Eles são bem genéricos, o que a recorrida entende que não foi demonstrada efetivamente qualquer nulidade da decisão recorrida. Até porque, caso seja reconhecida a nulidade nos termos que está sendo pedido pela Fazenda, pela utilização do termo mercadoria, que é no que ela se baseia, então, o lançamento como um todo, ele deve ser jogado nulo, porque essa expressão mercadoria, ela foi adotada em diversos momentos pelo pelo fiscal que autuou, na descrição da própria infração e pela própria representação fiscal em diversos momentos. E, inclusive, quanto a esse ponto do pedido com relação à utilização do termo mercadoria,
próprio representante fiscal reconhece que não havia trazido qualquer questionamento em momento anterior, e inclusive num trecho da peça ele afirma que, independente desse argumento ter sido ou não apresentado pelo representante fiscal. Ou seja, a recorrente ela reconhece que ela utiliza a expressão quando é do interesse dela, mas posteriormente aponta que o uso do termo mercadoria como seria um fundamento para recorrer sobre algo que até então não havia sido trazido aos autos. Então, portanto, conselheiros, não é preciso se falar em nulidade apenas porque a recorrente acredita, sem devidamente fundamentar, que a decisão recorrida ela entendeu que mercadoria, item, bem, brinde são termos equivalentes, porque isso não foi devidamente demonstrado no seu recurso especial, e basta a mera leitura do inteiro teor da decisão recorrida para confirmar que não há qualquer confusão nesses termos e que eles são utilizados de forma adequada, tanto pela recorrida quanto pela decisão. Então, não ocorreu qualquer das nulidades apontadas. Por tais razões, a recorrida ela reitera seu pedido para que o recurso especial não seja conhecido, mas caso entendam pelo seu conhecimento, que ele seja julgado completamente improcedente, de modo que a decisão recorrida permaneça intacta, no sentido de manter cancelada a autuação fiscal consubstanciada no item 1. Eu agradeço pela palavra e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Obrigado, doutora Sâmia, cumprimento pela sua sustentação oral e devolvo a palavra ao doutor Marco. Obrigado, senhor presidente. Agradeço os esclarecimentos da douta patrona. É um caso que realmente tem algumas peculiaridades e eu já registrei o voto. Como a douta patrona já esclareceu, são duas acusações. A acusação do item 2, ela foi mantida pela Câmara Ordinária e não está em discussão. Então, estamos discutindo apenas a acusação do item 1.1, e em relação a esse item, né, no item 3 do meu voto, eu digo que a Fazenda... Pois não? Perdão, interrompendo. Desculpa. Eu estou vendo já que tem um pedido de vista do Dr. Corazza. Então, eu vou pedir ao senhor que leia a sua ementa e depois, quando o processo retornar, aí o senhor faz a leitura completa do voto. Pode ser assim? Pode ser assim. Perfeito. Então, como eu disse, né, em relação ao item 1, a Fazenda argumenta haver nulidade na decisão recorrida por falta de enfrentamento de questões relevantes trazidas pela douta representação fiscal. Eu entendo que os paradigmas trazidos são aptos ao conhecimento, eu estou conhecendo dessa alegação e estou dando provimento de forma que eu estou anulando a decisão em relação ao item 1.1 para que nova decisão seja produzida no caso. É esse o voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Marco. Doutor Corazza, o senhor está pedindo vista? Sim, presidente, obrigado. Bom dia a todos e todas novamente. Presidente, a minha razão no meu pedido de vista numa primeira vista, parece, sim, de fato, que esses argumentos não foram analisados, mas eu tenho dúvida se eles seriam aptos e suficientes para reformar a decisão, né? Então, é nesse sentido, presidente, eu confesso que a primeira leitura que eu fiz do voto do Dr. Marco anteriormente, isso não tinha me chamado a atenção, mas diante da sustentação oral da patrona, eu fiquei aí na dúvida se no contexto esses argumentos seriam suficientes para mudar a posição do julgador, e me parece que não, mas novamente à primeira vista. E é por isso da minha razão, presidente. Perfeito. Vou conceder, então, a vista. Doutora Sâmia, o processo, então, sairá em vista para o doutor Corazza e retornará, então, para a conclusão do julgamento numa próxima pauta. Agradeço aí a sua participação. Muito obrigada, um bom dia a todos. Doutor Fábio já concluiu, né, a preferência, né? Então vamos voltar ao processo Saragossa, né? Então vamos lá. Só vou encerrar esse aqui, só um minutinho, por favor. Vamos voltar para o Saragossa.
Senhor presidente, desculpe interromper, nesse caso do Zaragoza, eu vi o impedimento do doutor Flávio Sanches Arantes, as folhas 1953. O impedimento? Se puder confirmar, doutor Flávio. Então, eu peço ao doutor... Da segunda Câmara Julgadora. Perfeito. Eu peço, então, a declaração de impedimento do doutor Flávio. Deixa eu retornar aqui. Saragossa, vamos lá. Eu peço que todos retornem ao processo comercial Saragossa. Vamos lá. Doutor Fábio, com a palavra, por favor. Prezados, então, bom dia a todos e a todas. Eu fiz um singelo voto aqui, me apropriei, não é, com a devida licença do doutor Toscano, de sua emenda, e disse: acompanho integralmente o judicioso voto de relatoria do nosso ilustre decano, doutor Augusto Toscano, a quem rendo minhas homenagens, consignando em adição a superveniência de petição da Dona Fazenda Estadual, as folhas 2076, bem como petição do contribuinte às folhas 2035, especificamente em seu ponto 2.1, ambas postulando a limitação dos juros de mora à variação da taxa Selic, nos termos do verbete revisado da súmula número 10 deste egrégio tribunal, o que autoriza a sua concessão. Com esses acréscimos, acompanho o voto proferido pelo ilustre relator, pelo conhecimento parcial do recurso especial do contribuinte e, na parte conhecida, o seu provimento, apenas para a limitação dos juros de mora à variação da taxa Selic, nos termos da súmula 10. Esse é o voto, presidente. Obrigado, doutor Fábio. O processo está em discussão. Sem inscritos. Só um minutinho aqui que está demorando. Peço a confirmação de presença. Em votação? Votação concluída, prevalecendo a posição do Dr. Fábio, que acompanhou o Dr. Toscano, apenas consignando a questão dos juros de mora, né? E de resto seguindo o voto do Dr. Toscano. Encerrar a votação. Doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.121.005, Bartec do Brasil, recurso misto, relatora doutora Maria do Rosário, juiz com vistas doutor Alberto. Doutora Rosário, a senhora leu esse voto? Não me recordo.
Sim, doutor Alberto, eu acho que li sim, tá? Eu posso fazer um breve resumo? Sim, né? pode fazer um breve resumo. Um breve resumo, né? Então, esse é o recurso especial do contribuinte e da Fazenda Pública. As infrações são relativas à falta de pagamento do imposto, saídas para o exterior não comprovadas, né? Devido em decorrência de terem sido indicadas operações de exportação direta, que não se efetivaram. Essa foi a infração. A Fazenda Pública apresenta vários argumentos quanto à necessidade de reanálise da decisão singular no julgamento de recurso de ofício, nulidade por vício de fundamentação, por não enfrentamento de argumentos relevantes, e também quanto à comprovação das exportações de mercadorias para o exterior e a impossibilidade de utilizar procedimento não previsto na legislação. Analisando, então, o recurso especial da Fazenda Pública, eu entendi que não existem as nulidades arguídas, tá, por vício de fundamentação, nem por falta de análise das provas, porque aqui citei o longo trecho, voto, né, da decisão recorrida, que acompanhou, na verdade, né, o que foi adotado pelo AFR. O AFR se manifestou, então ele diz, né, o voto condutor, que andou bem a decisão ACO, né, da primeira instância, em conformidade com o entendimento do próprio agente autuante, que ele se manifestou, acho que foi em diligência até, ele se manifestou com longas laudas, acho que até 18 laudas, detalhando a efetividade, desmembrando, né, o que foi exportação, o que não foi, tirando algumas notas. E o relator, acho que foi até o doutor Belmar, ele acompanhou. Então, eu entendo que não existem essas nulidades de falsa fundamentação. Ele excluiu as notas aqui, o AFR, né, e desmembrou, e cada nota ele disse foram juntadas e não foram juntadas, e concluiu pela efetividade da exportação. Então, em conclusão, quanto ao recurso da Fazenda, que eu digo aqui pelo conhecimento, deixa eu ver se é o conhecimento. Conheço parcialmente e nego-lhe provimento, quer dizer, não reconheci as nulidades, né? E na outra questão de mérito eu conheci, mas neguei provimento, porque foram comprovadas as efetividades de parte, né? Quanto ao recurso do contribuinte, não conheci, entendendo que também seria reanálise de provas, porque o voto analisou cada nota, né, pela efetividade ou não das operações de exportação, seguindo até o que a AFR se manifestou. Então, esse é o voto, senhor presidente. Fico à disposição. Obrigado, doutora Rosário. Eu estou acompanhando na íntegra o voto da doutora Rosário. Realmente, o voto, a decisão recorrida está pautada no exame das provas e realmente, desde a decisão de primeira instância, uma parte das exportações foi reconhecida até por conta, como a doutora Rosário mencionou, da manifestação do próprio fiscal, né? Então, realmente não há como agora modificarmos isso, né? Acho que a decisão foi bem colocada, a decisão do doutor Belmar, se não me engano, né, doutora Rosário? Decisão bem fundamentada, com base nas provas, com base na manifestação do agente fiscal de rendas, né, cancelando uma parte, né, da acusação. Então, eu estou, sem mais delongas, acompanhando o voto da doutora Rosário e já coloco o caso em debate. Doutor Alberto, só uma parte. Será que no registro não está diferente do que está no voto? Porque está parcialmente. Quem está falando? É Maria Helena. Como vai, doutora Maria Helena? Tudo bem? Não entendi. Como assim? No registro do voto aqui,
Pelo que eu estou vendo aqui, está como parcialmente provido, mas não foi negado o provimento? Não provido? Foi isso que eu entendi, que eu estou vendo aqui no... Não, voto em relação ao recurso do contribuinte, sim, o sim. provimento é em relação Não. à questão dos juros apenas. Sim, tá ok. Ele não foi conhecido em relação à parte em que o contribuinte se insurge contra a parte da decisão que foi mantida, né? Sim. Porque, na realidade, o que foi cancelado foi uma parte da acusação, né? Em relação a essa parte da acusação que foi mantida, o contribuinte se insurge e não se conhece do recurso, com exceção da questão do da taxa Selic. Taxa Selic. No que tange ao recurso da Fazenda, ele foi conhecido parcialmente, mas negado provimento. Não provido. É isso, né? Obrigado, senhor presidente. É isso, senhor presidente. Acho que eu esqueci de mencionar a questão dos juros, né? Foi apenas provido o recurso do contribuinte com relação aos juros. Exatamente, acho que eu não mencionei. Obrigada. Porque realmente aqui teve recurso do contribuinte, né, que não foi conhecido, só em relação aos juros, e o recurso da Fazenda, que foi conhecido parcialmente. E não provido, isso. Tá bom. Bom, então fica em debate aí o caso, mais alguém quer esclarecer? Encerrar os debates. Peço a confirmação da presença. De votação. Então, concluída a votação, prevalecendo a posição da relatora, o conhecimento parcial provimento do recurso do contribuinte apenas no que diz respeito aos juros de mora, a outra parte do recurso não conhecida, e conhecimento parcial e fica negado o provimento ao recurso da Fazenda. Doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.085.257, Cerdeira Center, recurso do contribuinte, relator Dr. Fábio. Dr. Fábio, com a palavra. Ok, bom dia a todos e a todas novamente. Cerdeira Center, Modas. Deixa eu só alcançar aqui para fazer o registro. Só um momento. Parcial. Registrado. Aqui é um recurso especial da autuada, decisão da 5ª Câmara Julgadora, que conheceu e negou o provimento ao recurso ordinário. A infração refere-se a deixar de pagar ICMS apurado por levantamento fiscal com base em informações fornecidas por empresas administradoras de cartão de crédito e débito. A recorrente sustenta a inconstitucionalidade da quebra do sigilo e a não observância dos procedimentos pela autoridade fiscal e indicar estes. Eu digo que, não obstante as judiciosas razões recursais, eu não conheço do apelo. A questão de fundo já está sedimentada
aqui na Câmara Superior, no sentido da legalidade do procedimento adotado pelo fisco em caso da espécie. O assunto foi deliberado em sessão temática, realizada em 18 de nove de 2012, tendo sido validado o procedimento fiscal, tal como se deu no caso. E aí eu cito o número dos autos de infração aqui. Parece que teve alguns que saíram com alguns caracteres aqui, mas não prejudica porque há a citação da temática com diversos precedentes. Então, nos termos da súmula 83 da STJ, não conheço desse apelo, por analogia. A decisão atacada também concluiu terem sido observados os requisitos da legislação de regência, conforme excertos do voto condutor, que eu reproduzo. Já estava disponível o voto, não vou ler esses excertos. Então, a situação firmada com fundamento no exame do acervo fático e probatório dos autos, cujo reexame é vedado. A autuada postula a limitação dos juros, que eu concedo nos termos do verbete revisado da súmula 10. Portanto, o conhecimento do apelo do contribuinte é parcial e, nessa parte, é provido para limitar os juros de mora. Como voto, presidente. Obrigado, doutor Fábio. O processo está em discussão. Não havendo inscritos. Peço a confirmação de presença. Só um minutinho, por favor. A parte aqui deu uma... Em votação. Votação concluída, prevalecendo então a posição do doutor Fábio, conhecimento parcial e parcial provimento do recurso, em relação apenas à questão dos juros de mora. Doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.116.575, Fortline Indústria, recurso do contribuinte, relator doutor Toscano. Doutor Toscano, com a palavra. Senhor presidente, mais uma vez eu quero agradecer ao senhor a gentileza de permitir que eu lesse com calma e agradecer ao doutor Fábio Cruz pela bengala que deu complementando o meu voto. Aqui é uma acusação de crédito indevido referente a recebimento de crédito, número do visto eletrônico, número tal, valores lançados sem a comprovação de sua origem, uma vez que notificada a esclarecer e comprovar a regularidade dos alegados créditos, o contribuinte não apresentou resposta à notificação. O apelo do contribuinte vem centrado na alegação de nulidade da decisão recorrida, força de não ter sido acolhida a alegação de necessidade de documento de certificação de qualidade, consoante prevê a portaria CAT 115. Haveria também nulidade do acórdão sob combate, força da não aplicação da retroatividade benigna prevista na 16.417.
A decisão padeceria ainda de nulidade face à apreciação equivocada quanto aos requisitos necessários para a redução da multa. Segundo alega o particular, haveria ainda incorreta aplicação da multa, pois a norma deveria ser aquela estampada no inciso 2, letra F do artigo 85 da 6374. Pede o reconhecimento da abusividade da multa e diz que a multa é confiscatória, a pedido de sustentação oral. Não havendo, vou diretamente ao voto, então, Sr. Presidente. Adianto que não verifico a possibilidade de se conhecer do presente especial, por mais que se cuide de peça recursal bem estruturada e fortemente alimentada por razões que ao contribuinte deveriam ser objeto de apreciação e não teriam sido apreciadas no acordo. De pronto, é de ser afastada porque inocorrente a alegada nulidade que diz respeito à inexistência de certificação de qualidade consoante previsão da portaria CAT 115/2014, que, ao ver da recorrente, demandaria fosse o julgamento convertido em diligência. Esse questionamento tem sido rotineiramente trazido em apelos especiais e devidamente repelidos neste pleno, seja porque os requisitos documentais previstos na aludida portaria CAT não se consubstanciam como de validade do AIM, seja porque a questão conversão do julgamento em diligência, por ser objeto de entendimento da Câmara julgadora, quanto à conveniência e oportunidade, é a etapa vencida neste apelo. Mas não fora, o não conhecimento também se funda no fato de que o paradigma trazido para sustento de todo o alegado nessa parte, aí em 4.007.540, se mostra inapto. Trata-se de decisão de minha relatoria, em que acompanharam a preferência do Dr. Paulo Gonçalves, os doutores Rodrigo Panzanato, João Carlos Silage, e foi impedido o juiz Carlos Eduardo Domeneghetti Badia. Importa esclarecer que, convertido o julgamento em diligência, a Comissão de Controle de Qualidade se manifestou no sentido do cancelamento do item 1 do auto, situação peculiar em que, enquanto nesse auto a acusação diz respeito a crédito indevido, no referido aresto carreado como paradigma, a acusação trata de emissão de notas fiscais desclassificadas nos termos do artigo 184.2 do RICMS. Decidiu-se em face do fato de o contribuinte obrigado à emissão de nota fiscal eletrônica em nota fiscal modelo 1, dado o enquadramento de seu CNAE. Ademais, a portaria CAT 115 não excepciona a lavratura de auto da infração que contém a acusação referente a crédito indevido, situação que não ocorre no citado paradigma, cujo libelo descreve infração que diz respeito a documentos fiscais passíveis de análise pela CCQ, consoante previsto no parágrafo 3º do artigo 10. Sobreleva ainda o fato de o paradigma versa sobre o AIM lavrado em 2/12/2012, anteriormente à edição da portaria CAT 115/2014, de modo que, sujeito fosse o caso, seria o que determina o parágrafo 5º do artigo 10, como se acha no artigo 6º. Passo ao exame de decisão do pleito recursal, na parte em que a recorrente alega que haveria nulidade do acórdão sob combate, força da não aplicação da retroatividade benigna prevista na Lei 16.417 de 2019, de forma a limitar a multa a 1% das operações realizadas nos 12 meses anteriores à lavratura do libelo. Conquanto nessa parte o contribuinte tenha indicado como se paradigmal fossem os AINs tais e tais, o não conhecimento se dá face não prequestionamento da matéria. E afora esse fato, como aceitou a representação fiscal, nessa parte, a transcrição dos excertos, como se acha folhas 130, 131, referem-se à parte da fundamentação relativa à aplicação dos juros para fins de cálculo da multa, que deveria dar-se com a aplicação do artigo 85-A da 6374/89,
bem assim ao uso de alíquota interestadual, erro na base de cálculo, falta de pagamento do imposto por conflito entre ICMS e ICMS, questões essas de que não se tratou no recurso ordinário. Ao fim, destino outro não é reservado à insurgência, no sentido de que a decisão padeceria de nulidade face à apreciação equivocada quanto aos requisitos necessários para a redução da multa, vez que se entendeu inviável a aplicação do artigo 527-A do RICMES, pois havia a exigência de imposto, embora houvesse saldo credor. Embora o apelo se escude no quanto decidido nos processos tais e tais, não há como se conhecer, força de tratar-se a questão, existência de saldo credor como não impeditiva de lançamento fiscal para fins de constituição de crédito tributário, já de há muito devida e majoritariamente pacificada em sede dessa Câmara Superior. E, no caso, ademais, é de se ver a flagrante inservibilidade paradigmal. No processo da RT 16 845128, trata-se de acusações em que não se está exigindo imposto referente a crédito indevido, enquanto, neste processo, o crédito foi considerado ilegítimo. E no processo da RT 14 633033, a decisão é absolutamente diversa. Trata-se da manutenção de impresso de notas fiscais, modelo 1, fora do estabelecimento do contribuinte. O apelo não permite o conhecimento do eito recursal, em que o autuado alega que haveria ainda a incorreta aplicação da multa, pois a norma deveria ser aquela estampada no inciso 2, letra F do artigo 85 da Lei 6374/89. Aqui, o não conhecimento se dá por não indicação de paradigma. Situação a mesma que se repete no tocante ao pedido de reconhecimento da abusividade da multa, bem como de sua confiscatoriedade, cuja redução pleiteia e que se reitera ao fim do apelo quanto ao item 1.23, cujo cancelamento requer, reiterando a existência de saldo credor. Diante do exposto, não conheço do especial tirado pelo contribuinte, seja por inservibilidade paradigmal, seja por não prequestionamento, seja porque as questões relativas ao saldo credor e à convalidação do controle de qualidade previsto na Portaria CAT 115/2014 se hajam pacificadas em sede desta Câmara Superior. Impedido por força do ordenamento de pleitear o afastamento dos juros moratórios, exigido nos termos da 13.918, em sede de especial, é de se consignar que o particular já o fizera em sede de defesa, folhas 49. Assim, aplicável no caso, o disposto na súmula 10 do TIT, com a redação conferida em 9/6/2022. Em conclusão, conheço parcialmente do especial e, nessa parte, o provejo parcialmente. Ao voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Toscano. Aqui eu notei que o contribuinte, o senhor menciona a questão dos juros. Deixa eu ver aqui. O contribuinte pediu em sede de defesa já, senhor presidente. Ah, sim, perfeito. Perfeito. Então, vamos lá, o processo está em discussão. Não havendo inscritos. Peço a confirmação de presença. Em votação.
Muito bem, votação concluída, prevalecendo então a posição do Dr. Toscano, no sentido do conhecimento parcial provimento ao recurso do contribuinte, apenas para a limitação dos juros de mora. Doutora Maria Augusta, por favor. Auto de infração 4.116.984, Morfo do Brasil, recurso da Fazenda, relatora doutora Mara. Bom dia a todos. Só um instantinho que eu estou tentando ter acesso aqui ao processo, que a minha internet está meio lento e o EPAT está meio lento aqui. Só um minutinho, por favor. Tá, tudo bem. Eu abri o voto aqui. Na verdade, aqui eu estou dando conhecimento, estou conhecendo do recurso da Fazenda, porque os paradigmas são servíveis, embora sejam várias infrações. A questão que se coloca aqui é apenas a nulidade da decisão anterior por ter decidido pela impossibilidade de se autuar a empresa incorporada e não a empresa incorporadora do auto de infração. Então, o que aconteceu foi que quem se defendeu foi a incorporadora do auto de infração, alegando a ilegitimidade de parte, no sentido de que a nulidade, inclusive, do auto de infração, por ter sido lavrado contra a pessoa extinta, dado que a época dos fatos, a época dos fatos não, mas a época da lavratura do auto de infração, a empresa já não existia. Então, eu estou conhecendo do recurso, porque existem paradigmas servíveis, e aqui a matéria que se coloca é uma matéria de direito, tá? E eu, no meu voto, que já estava disponível para todos, eu estou negando provimento ao recurso da Fazenda, porque eu entendo que não se pode lavrar auto de infração contra a pessoa extinta à época da lavratura do auto de infração, ainda que os fatos sejam decorrentes de operações em que a empresa existia à época, né? Então, eu trago aqui jurisprudência a respeito, eu trago doutrina a respeito, porque eu acho que a questão foi bem enfrentada pela decisão recorrida e, portanto, eu não vejo a nulidade pretendida e eu entendo que o bom direito estaria realmente com a decisão recorrida, que, portanto, fica mantida no meu voto. Deu para entender? Acho que ou querem que eu leia o voto? A discussão, desculpa, o processo está em discussão. Doutor Diniz, por gentileza. Oi, presidente. Obrigado mais uma vez. Eu congratulo o voto aí da doutora Maria Eugênia Caramico. Eu vou recuperar um pouquinho os fatos e contar um pouco do que tem acontecido com a jurisprudência do STJ, tá? Nesse caso. O que aconteceu foi que os fatos geradores são diversas acusações, algumas de levantamento fiscal. Os fatos geradores são de 2017 para trás. A Morfo foi incorporada entre julho e agosto de 2018, tendo sido comunicado ao fisco da baixa da descrição estadual em agosto de 2018. O AIM foi lavrado em dezembro de 2018. Então, a decisão recorrida diz o seguinte: olha, como teve a comunicação ao fisco de que a empresa incorporada foi baixada, eu tenho que cancelar esse auto por erro na eleição do sujeito passivo, tá? Os precedentes do STJ, que a gente já teve um debate sobre isso em maio, eles têm, a decisão mais recente tem dito o seguinte: olha, se os fatos geradores forem posteriores à incorporação e não houver notificação da autuada para o fisco da existência da incorporação, eu posso, sim, redirecionar a execução usando aquela CDA com o sujeito passivo sendo incorporada, em razão da ausência da notificação. Então, veja, essa jurisprudência mais
mais recente, ela não se presta a esse caso agora, porque ela se presta para fatos geradores que ocorreram após a incorporação. Então, o que eu quero reiterar aqui, presidente, é o seguinte: a jurisprudência mais antiga do STJ sobre o assunto afirma que sim, que nesses casos a incorporada responde pelos créditos do ICMS, a incorporadora responde pelos créditos do ICMS da incorporada, ainda que o auto tenha sido lavrado contra incorporado, então, assim, sem erro na eleição do sujeito passivo, né? A razão de mérito para tal é que, como o lançamento se reporta ao tempo do fato gerador, normalmente os autos de infração eles têm como uma pessoa que tem como um contribuinte, que a pessoa físico-jurídica que tem relação direta com o tributo, como infratora. Então, é o que acontece nesse caso agora. Se você lê o auto de infração, a incorporada consta como infratora, e, de fato, ela é infratora. É um caso em que ela era originalmente o sujeito passivo porque ela tinha relação direta com o tributo. A obrigação tributária nasceu tendo ela como sujeito passivo. E aí, no caso, na hora de fazer o lançamento, surgia essa ambiguidade. Ora, como é que eu posso lavrar tendo como infratora a incorporadora, sendo que a incorporadora não é infratora, a infratora é incorporada? Então, por essas razões, presidente, pelos precedentes anteriores aqui da Câmara Superior, que mantinham o lançamento, nesses casos, entende a representação fiscal que esse recurso precisa ser conhecido e provido. É um recurso de mérito, mas a questão é que os autos precisam voltar para a Câmara Juradora para prosseguir com o julgamento. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Marco. Doutor Fábio, por gentileza. Presidente, cumprimento a doutora Mara pelo brilhante voto, agradeço ao doutor Diniz pela explicação. Eu gostaria de solicitar a vista, presidente, porque a gente tem enfrentado essas questões aqui na Câmara Superior e há alguns posicionamentos que nós já adotamos, né, no sentido de analisar algumas particularidades, né, claro, obviamente sempre levando em conta aquilo que está na decisão recorrida, no sentido de que quem foi notificado, quem atendeu o fisco, se houve algum prejuízo à incorporadora ou não, como até tem precedentes da relatoria doutor Alberto, não é isso? E, enfim, alguns aspectos. A questão não é tão simples, né? Assim, e ninguém a colocou de forma simples, né? Então, não é simples para eu fazer aqui em preferência, eu gostaria de dar uma analisada melhor, se possível. Claro. Sem problema nenhum. Eu vou conceder a vista e o processo, então, o senhor analisa e o processo torna aí a próxima sessão para conclusão. O doutor Corazza também está pedindo? Doutor Corazza? Doutor Corazza? Será que ele se desconectou? Doutor Corazza, está ouvindo ou não? Perdão, presidente, meu computador travou aqui, eu não consegui abrir o microfone. Não, sem problema. Não estamos lhe ouvindo, doutor Corazza. Doutor Corazza? Me ouve? Tá falhando, o senhor fala, mas a gente não consegue ouvi-lo. Só isso. Agora apareceu. Agora apareceu o vídeo, vamos ver. Ótimo. Perdão, presidente, meu computador aqui está com algum problema, eu não estava conseguindo trabalhar com o mouse. Mas, em suma, diante do pedido de vista do Dr. Fábio, presidente, eu vou levar também em vista, porque eu tenho uma preocupação com a jurisprudência
judicial no que diz respeito à certidão de dívida ativa, né? Então, se eventualmente nós modificarmos a decisão aqui nos termos em que estão sendo colocados nos votos, a certidão de dívida ativa vai se dar e vai sair em nome de uma pessoa que já está extinta, né? E aí sim, de fato, a jurisprudência do judiciário vai no sentido da nulidade dessa decisão. Então, eu queria até analisar, e eu sei que houve questões recentes do STJ com algumas peculiaridades sobre isso, e eu aproveito, então, o pedido de vista do Dr. Fábio para trazer essa análise, presidente. Ok, doutor Casa, vamos já proceder a vista. Então, o processo será em vista do doutor Fábio e do doutor Corazza, volta numa próxima sessão. Doutora Maria Augusta. Auto de infração 4.127.424, JCB do Brasil, recurso do contribuinte e relator Dr. Silvio. Dr. Silvio, com a palavra. Bom dia a todos. Considerando que não existe sustentação oral, o patrono não está presente para fazer sustentação oral, eu vou explicar rapidamente o relatório, tá? E vou passar diretamente ao voto que já estava à disposição. São 8 acusações, no entanto, somente o item... são 3 acusações, 8 acusações, somente o item 1 e 3 estão em discussão, pois o contribuinte, na defesa, ele promoveu o recolhimento dos demais, tá? A decisão de primeira instância cancelou parte do item 1 e cancelou o item 3 integralmente. Em sede ordinária, a 11ª Câmara negou o provimento ao recurso ordinário e deu parcial provimento ao recurso de ofício. Manteve o cancelamento de parte do item 1 e restabeleceu a exigência do item 3. Então, só temos aqui em julgamento só o recurso especial do contribuinte, e vou passar diretamente ao voto a partir do item 9. Como relatado, somente a contribuinte interpôs recurso especial contra o venerando acórdão proferido pela 11ª Câmara Julgadora. De início, afirmo que, em relação ao mérito, indica-se decisões paradigmas, no entanto, a contribuinte deixou de instruir o recurso especial com cópias das respectivas decisões divergentes indicadas, em afronta ao parágrafo 2º do artigo 49 da Lei 13457 de 2009, razão pela qual não se conhece do apelo especial nesta parte. No mais, discorre o apelo especial que a decisão proferida no julgamento do AIM 4080-614, dígito 5, revela a divergência de interpretação em relação à multa aplicada. Segundo a recorrente, abre aspas, o entendimento adotado no presente caso, mantendo multa evidentemente exorbitante e confiscatória, a despeito da inexistência de justo motivo para tanto, denota cristalina divergência com o acórdão paradigma proferido pela 10ª Câmara Julgadora deste Tribunal, quando do julgamento da IM 4080-614. Tendo em vista que o paradigma assevera a desproporcionalidade da multa quando agente prejuízo ao erário. Fecha aspas. Continuo no meu voto. Inexiste alegada divergência de interpretação, em razão de falta de similitude fática. As acusações dos itens 1 e 3 deste AIM são de deixar de pagar imposto. Já no acórdão paradigma, a multa aplicada é regulamentar, que não exige imposto, razão pela qual foi reduzida com fundamento no artigo 527-A do RICMES. Adicionalmente, por força do artigo 28 da Lei 13457/09, não se pode conhecer da alegação de exorbitância e confiscatoriedade da multa. Destaque, não conheço da alegação de divergência de interpretação do acordo recorrido e o acordo proferido no julgamento do AIM 4080-614, dígito 5. A alegação de divergência de interpretação em relação à atualização da base de cálculo da multa, do acordo recorrido e dos acordos proferidos no julgamento do AIM 3.123.781, dígito 2, e AIM 40B-062-636, dígito 2, não revela divergência de interpretação por força da súmula 13/2018. Conheço da divergência de interpretação do acordo recorrido com as decisões proferidas no julgamento do AIM 3.129.150, dígito 0, e AIM 4038.690, dígito 9, considerando a revisão da súmula 10 deste tribunal em 9/6/2022, que dispõe no mesmo sentido. Transcrevo a súmula 10/2017.
Em síntese, antes exposto, conheço parcialmente do recurso especial da contribuinte e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para limitar os juros de mora taxa Selic nos termos da súmula 10 deste tribunal. Como voto, presidente, fico à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado, doutor Silvio. O processo está em discussão. Não havendo inscritos. Faço a confirmação de presença. Presidente, só um minutinho que caiu o meu sistema aqui, deu erro. Eu estou tentando reconectar, tá? Eu não sei se a presença já foi confirmada. Já. Está confirmada? Só um instantinho, então. Falta Para eu poder votar aqui. Vamos ver se vai conseguir, se eu vou conseguir entrar. Falta o doutor Coraza confirmar a presença. Obrigado. Consegui agora. Obrigado, presidente. Obrigado. Vamos aguardar um minutinho, doutor Marano. Pronto, voltou. Tá certo. Obrigada. Vamos confirmar. Vamos para a votação. Doutora Maria Helena, por favor, para votar. Doutora Maria Helena. Desculpa, senhor presidente, aqui cravou aqui. Só um Não, minutinho. Sem problema. Foi, senhor presidente? Sim, obrigado. Então, a votação está concluída, no sentido do voto do doutor Silvio. Conhecimento parcial provimento do recurso apenas para limitar o juros de mora à taxa Selic. Terminamos, doutora Maria Augusta? Terminamos. Ótimo. Então, deixa eu encerrar esse aqui. Muito bem. Senhores, muito obrigado. Agradeço mais uma vez aos juízes substitutos que nos ajudaram hoje. E bom fim de semana a todos. Retornamos na terça-feira, se Deus quiser. Bom dia. Bom fim de semana para todos. Tchau, gente. Bom dia a todos. Tchau. Bom fim de semana a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Tchau, bom dia a todos. Tchau. Até terça-feira que vem. Até terça. Até. Tchau, tchau. Semana.